Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise profunda. Hoje, a gente tem a incrível oportunidade de explorar as ideias fundamentais do teólogo Gerard Van Groningen, focando especificamente no fascinante capítulo 5 do seu trabalho sobre a queda. E olha, o que torna esse material tão cativante é o jeito que ele pega conceitos bem antigos e cósmicos e mostra que eles não são só eventos isolados lá do passado, sabe? Na verdade, é um projeto contínuo, algo que afeta toda a história humana. Vamos mergulhar nessas reflexões profundas sobre o Tratado Divino Original, como aconteceu essa fratura e, claro, qual é o grande projeto final para a restauração de todas as coisas. Para a gente não se perder, o nosso roteiro vai passar por 1. A aliança divina original, 2. O limite e a rebelião, 3. A quebra do pacto, 4. O impacto na relação, 5. A linha divisória absoluta e, por fim, o caminho da consumação. Ponto 1. Aliança divina original. Vamos lá. Bom, para entender a tragédia de uma fratura, a gente primeiro precisa entender a beleza da estrutura quando ela estava inteira. Traduzindo aquela linguagem teológica mais densa, pensa no pacto, ou na aliança divina como se fosse um verdadeiro tratado real. Não era só uma amizade casual, não. Era uma parceria muito especializada. O rei soberano confiou a administração da sua gigantesca propriedade cósmica a representantes humanos, os chamados vice-gerentes. É um vínculo que une vida e amor e que dava à humanidade uma autoridade delegada simplesmente espetacular. O cosmos inteiro era um grande reino e a humanidade foi colocada ali exatamente para cultivar e cuidar de tudo em nome do rei. Ponto 2. O limite e a rebeldia. E onde existe um tratado administrativo, existem termos, certo? O Jardim do Éden não era um parque de diversões sem regras. O cenário era assim. De um lado, a gente tinha liberdade total, autoridade completa para desfrutar, cultivar e governar o jardim inteiro. Mas num contraste bem drástico, existia o único limite. O Van Groningen enfatiza bastante que a árvore do conhecimento do bem e do mal não era simplesmente uma planta que dava um fruto com poderes mágicos, sabe? Ela representava a soberania suprema de Deus. É como se fosse uma placa gigante de propriedade exclusiva do rei bem no meio do jardim. Era um lembrete físico constante de quem era o verdadeiro dono do pedaço. Respeitar esse limite era a prova de confiança, era aceitar a posição de vice-gerente sem tentar usurpar o trono do Criador Supremo. Ponto 3. A quebra do pacto. E isso nos leva direto ao clímax dramático de toda essa narrativa. Aquele limite estabelecido pelo rei soberano é colocado à prova, e isso traz a maior mudança de paradigma de toda a história cósmica. A terminologia que ele usa aqui é fascinante. Embora a gente sempre escute o termo a queda, o autor destaca que no texto bíblico original essa palavra nem aparece. Citando Henry Blocher, a queda é muito melhor compreendida como um desvio, uma transgressão ou, no melhor dos termos, uma quebra do pacto. Ou seja, o que aconteceu no jardim não foi um tropeço acidental ou uma falhazinha moral qualquer. Foi uma violação deliberada, superconsciente, de um tratado real. Foi uma verdadeira rebelião política e espiritual contra os termos daquele acordo que sustentava toda a ordem do universo. E, naturalmente, quando a gente analisa a entrada de uma rebelião desse tamanho, uma pergunta gigantesca acaba surgindo. De onde surgiu o mal? Como é que uma criação descrita como perfeitamente boa, totalmente harmoniosa, abriu espaço para uma quebra de pacto tão destrutiva? Esse debate histórico sobre a origem do mal é muito rico e tem visões bem variadas. Para colocar as cartas na mesa, teólogos como Schleiermacher e de Bond argumentam que a soberania de Deus é tão, mas tão absoluta, que ela abrange tudo, colocando a responsabilidade final até mesmo sobre o mal nele. Por outro lado, o pessoal que segue a linha de Agostinho e Hick via o mal não como uma força criada, mas simplesmente como a ausência do bem. Já nomes como Louis Berkhoff sustentam firmemente que o mal moral é o pecado em si, e que Deus, de forma alguma, é o autor ou a causa dele. O texto mostra esse leque de opiniões complexas, sem fechar questão, mas deixando claro que o grande esforço desse debate é tentar conciliar o controle total do Criador com aquela realidade inegável da rebelião que aconteceu lá atrás. Ponto 4. O impacto na relação. Independentemente de qual lado do debate sobre a origem do mal a gente se incline, o evento histórico em si teve consequências reais e instantâneas. É fundamental entender o impacto prático dessa tentativa humana de cruzar a fronteira máxima. A tragédia desse rompimento salta aos olhos. Antes da quebra, existia uma intimidade perfeita. O ser humano vivia lado a lado com o Criador num elo maravilhoso. Mas logo após a quebra do tratado, a transformação é de cortar o coração. O cenário muda para um medo profundo, uma tentativa desesperada de se esconder do próprio Deus.
O Criador caminha pelo jardim, não mais naquela comunhão pacífica, mas perguntando: onde estás? Ocorre uma morte espiritual instantânea, uma baita alienação. Aquele elo de amor dá lugar a uma fratura terrível e hostil. E agora, o ponto 5. A linha divisória absoluta. Então, com a relação completamente quebrada e o tratado violado, qual seria a resposta do rei soberano? Acabar com tudo? Abandonar o projeto cósmico? A resposta registrada nos textos é drástica, sim, mas também surpreendente. Para preservar a criação, o próprio Criador adotou uma medida bem radical. O Van Groningen chama isso de antítese. E o que é a antítese? É uma linha divisória absoluta traçada pelo próprio Deus. Uma linha que separa a humanidade que seguiria o caminho da restauração das forças da rebelião de Satanás. E é super importante entender, não é uma separação geográfica, do tipo metade do planeta para cada um. É uma fronteira espiritual e moral profunda, que atravessa absolutamente todos os aspectos da vida, da cultura e da história, marcando uma inimizade contínua contra as forças que tentaram destruir o pacto inicial. O que nos leva ao ponto 6, o caminho da consumação. E apesar de toda essa tensão gerada pela antítese, a narrativa dá uma guinada sensacional em direção à esperança. A quebra do pacto não foi o ponto final. Na verdade, ela revelou um plano gigantesco de resgate. A peça central desse resgate é o que a teologia chama de proto-evangelho. É uma palavra difícil, mas significa algo muito simples: a primeiríssima promessa de um resgate. O mais incrível desse projeto é que Deus simplesmente se recusa a abandonar o cosmos. Em vez de jogar o pacto original no lixo, uma dimensão redentora é adicionada a ele. A continuidade da raça humana é garantida, mesmo com todas as consequências, e tem a promessa inabalável de uma vitória final por meio da semente da mulher, mesmo sabendo que esse caminho envolveria muito suor, lágrima e sofrimento. E o mais fascinante, o reino cósmico original e aquele propósito de cuidar do mundo são mantidos. A missão não foi cancelada. O que aconteceu foi o início do maior projeto de resgate que a gente já viu. E aí entra o conceito do cordão dourado de Van Groningen. A linha do tempo não foi destruída, ela foi preservada. Pensa nessa progressão. A gente começa na Era 1, a criação do cosmos. Aí vem a Era 2, o pacto original. A Era 3, a queda, que é a quebra desse tratado e que tinha tudo para ser o fim da linha. Só que não. Imediatamente ela abre espaço para a Era 4, a promessa, aquele plano de resgate que redireciona o curso da história humana inteira para a Era 5, a consumação. A quebra trouxe a necessidade de redenção, sim, mas o destino final, aquela glória e restauração perfeitas lá do começo, continua sendo exatamente o mesmo objetivo. E quando a gente para pensar na vastidão desse projeto, é de tirar o fôlego. Todo o processo histórico, séculos de guerras, impérios caindo, impérios se levantando, o desenvolvimento da nossa cultura e tecnologia, nada disso é só uma série de eventos aleatórios. Sob a ótica dessa teoria que estamos analisando, toda a extensão da história humana é fundamentalmente o desenrolar ininterrupto desse plano de restauração conduzido lá para o momento da consumação completa de tudo. Então, para a gente fechar essa análise, fica aqui um pensamento para a gente carregar. Se a humanidade hoje vive fundamentalmente à sombra desse antigo tratado quebrado, mas ao mesmo tempo caminha guiada por um poderoso plano de resgate, como isso muda a forma que enxergamos as lutas e as nossas próprias buscas por significado nos dias de hoje? Entender que viemos de uma criação estruturada, que passamos por uma fratura trágica, mas que estamos seguindo para uma consumação garantida, olha, com certeza isso nos dá uma lente totalmente nova para enxergar não só as questões teológicas, mas a nossa própria experiência como seres humanos. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise. A gente se encontra na próxima.